Fala meu querido, fala minha querida, tudo bem com você? Olha só, estamos aqui para o nosso terceiro vídeo falando sobre Node.js. Nosso famoso Node muito utilizado aí hoje em dia pelas empresas e projetos, ok? Aula passada a gente fez conexão com o banco de dados, instalou o Prisma e fez toda a configuração aí na nossa API. Agora nós vamos começar a fazer as funções que vão de fato armazenar, deletar, visualizar, editar uma informação no banco. A gente vai ver essas informações aqui através da nossa API, tá bom? Então, estou aqui com a minha API aberta. Eu vou fazer o seguinte, nós temos esse arquivo index.js. Eu vou mover esse arquivo para a pasta src, tá? Então, dentro da pasta src, eu tenho a pasta services e eu tenho o arquivo index.js. Então, eu vou mover isso aqui para dentro da pasta src. Dentro do meu package, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, eu vou criar um script, ok? E ao invés de eu entrar aqui no terminal e digitar node src/index.js, eu vou dar esse comando aqui. Então, eu vou criar um script chamado start ou dev, por exemplo. Eu gosto de usar a palavra start. Quando eu digitar o comando start, eu vou executar o node, ok? E aí eu vou entrar na pasta src e vou ler o arquivo index.js. Ok? E ao invés de eu digitar node src, eu simplesmente venho aqui, digito yarn start, ok? Ele não encontrou, então eu tenho que colocar aqui, ó, ponto barra. Deixa eu limpar aqui, executar o start. Agora sim, API iniciada. Porque o ponto barra, para ele entrar, eu estou fora da pasta src, aqui ele vai entrar de fato na pasta rc e ler o arquivo index.js. Eu vou parar minha API, não vou fazer nada agora. E dentro da pasta src, eu vou criar uma pasta chamada repositories, ok? De repositórios. Eu estou usando o padrão em inglês, se acostume com o padrão em inglês. Muito difícil uma empresa, um projeto usar padrão em português, então já vá se acostumando com isso, ok? E aí, aula passada a gente começou a criar usuários, então eu vou criar aqui, ó, users.repository.js. Eu uso esse padrão. Se você quiser só colocar user.js, não tem problema. Aqui é só um padrão que eu gosto de utilizar para a criação dos arquivos. Tá certo? Ok. Primeira coisa que eu vou fazer é importar o Prisma que a gente colocou na pasta Services. Porque aqui eu vou estar lidando, vou estar mexendo, conectando com o banco de dados. Então eu preciso do Prisma Client. Então eu vou colocar // ponto, vou entrar na pasta Services e dentro eu tenho a pasta Prisma. E aqui dentro eu tenho o próprio Prisma que eu estou exportando aqui, usando o Exports, ok? Então, beleza, eu simplesmente importei o Prisma, que é o Prisma Client. Agora eu vou criar uma função que vai ir no banco de dados e criar um usuário, ok? Então eu vou criar aqui a função exports create user, por exemplo. Essa função vai ser assíncrona. Novamente, eu não vou falar sobre JavaScript aqui, ok? Então não vou falar o que é síncrono e tudo mais. Ele vai receber um data, que são os dados do usuário que a gente quer criar, ok? Até aqui nenhuma novidade, simplesmente cria uma função chamada createUser, que vai ser síncrona e vai receber um data, né? Não é data de data, é um data de dado, informação. Agora aqui dentro eu vou criar uma constante chamada user, ok? E aí, ó, eu vou usar o Prisma, ok? O Prisma Client para a gente conectar. Aqui dentro, se eu coloco ponto e eu começo a digitar usuários, o próprio Prisma já entende que existe uma tabela chamada usuários. Lembrando que para o Prisma entender, você precisa vir aqui e digitar yarn prisma generate
esqueci aqui do Prisma, Yarn Prisma Generate, para ele gerar e reconhecer isso aqui. Então ele vai aqui, esquema.prisma, vai gerar e vai reconhecer. Se você digitar aqui, ó, prisma ponto, apertar Ctrl barra, e ele não aparecer usuários, é porque você não fez esse generate aqui, ou ele não conseguiu conexão com o teu banco de dados, ok? E aí a gente usa a função create do próprio Prisma. É uma função, a gente passa, eu abro um objeto, e aqui dentro eu passo o data. Perfeito? O data são os dados que eu vou receber. Que dado? Nome, password, e-mail. Lembrando que a ID eu não preciso, porque toda vez que eu faço, vou inserir alguma informação, por default aqui está automático a gente inserir um ID. Ok? Então, aqui eu criei uma constante chamada usuário, instanciei o Prisma, que vai conectar no model, né, na tabela, o usuário, e vai criar ele com base no data que eu recebi. E por último, eu retorno o meu user. Perfeito? Perfeito. Então agora é o seguinte, aqui a gente cria o repositório. Eu vou criar uma outra pasta chamada controllers, ok? E aqui dentro, da mesma forma que eu criei user.repository, aqui eu vou criar o seguinte, user.controller.js, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou importar aquela função, opa, tô escrevendo errado aqui, eu vou importar aquela função que eu criei lá na pasta repositórios. Aqui dentro eu tenho, se eu apertar Ctrl espaço, a função create user, ok? Rafael, para que criar um controller? Basicamente é o seguinte, quando você chamar uma rota na tua API, eu já vou falar o que é isso, a rota vai chamar um controller. O controller é responsável por fazer validação e tudo mais, e aí depois ele chama o repositório. O repositório é encarregado de se comunicar com bancos de dados e dar um retorno. Então eu gosto de ter essa separação entre repositório e controller. Você pode criar aí uma pasta só e fazer tudo, não tem problema. Mas por uma questão de organização, de não ter tudo no lugar só, eu gosto de fazer dessa maneira, ok? Agora eu vou criar uma função chamada create. Eu não posso usar mais create user, tá? Porque eu já estou usando, estou importando ela aqui, então eu preciso mudar. Então no repositório eu uso create user, create product, create o que você quiser. E aqui só uso o create, ok? E aí vai ser uma função assíncrona. E no caso do Express, a rota vai chamar esse cara aqui. Então, por padrão, eu recebo uma requisição que eu dou o nome de rec e eu recebo uma resposta que eu dou o nome de res, ok? E crio essa função. Aqui dentro eu vou criar um bloco try-catch para eu saber se deu certo ou deu errado a minha requisição. Então, quando o front-end, por exemplo, chamar, eu vou saber se deu certo ou deu errado. Se deu certo, eu retorno um sucesso. Se deu errado, eu retorno um erro. Perfeito? E aí eu vou criar aqui, ó, uma constante chamada user. Ela é assíncrona, né? Então, await. E eu vou chamar o create user. O create user, como o próprio VS Code está me mostrando aqui, ele está esperando um data, que são os dados que eu quero de fato salvar. E nesse caso do Express vai vir no rec, que é a minha requisição, ponto .body, que é o corpo da minha requisição, é os dados que eu estou enviando. Perfeito? Se isso aqui der certo, eu vou usar o res de resposta, que o próprio Express fornece para a gente, tá? Eu vou retornar um status 200. Esse status 200 é para o meu front, para qualquer lugar que estiver consumindo essa minha API, ele vai ver o status. O status 200, 201, 204 são status de sucesso, ok? E o status 400, 500 são status de erro. Então eu tenho que colocar um status aqui. E por último, ponto .send, ou seja, eu vou retornar o status 200 e eu vou retornar o user que eu acabei de criar. E no bloco cat, que é se deu errado isso, eu vou retornar um status
400, status 400 é um status de erro, e vou enviar aqui o meu erro que o cat pegou para mim. Então, se o Prisma der um erro, se não conseguir conectar, enfim, vai jogar dentro da variável e que eu coloquei aqui e eu vou retornar isso aqui. Show de bola? Perfeito. O que falta é a gente criar as nossas rotas. Então, eu vou criar uma pasta chamada routes. Aqui dentro, eu vou criar o user.routes.js e eu vou importar o meu controller. Então, eu uso const igual a require e eu vou pegar lá do meu controller o user.controller. Lá dentro eu tenho a função create, ok? E aqui eu vou criar então exports. Posso criar exports como posso criar de outra maneira, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui como export mesmo e eu vou dar aqui user routes, ok? Que vai ser o nome. Aqui ele vai receber o app. Esse app nada mais é que este app aqui, que é o próprio Express que a gente criou, tá ok? Então, eu vou fazer dessa maneira. E aqui a gente vai criar as rotas, tá? Então, como eu tenho só o create, eu vou fazer app, que é a mesma coisa como se eu colocasse Express, mas eu não estou importando o Express aqui. Então, eu faço app.post. Para a gente inserir uma informação, nós utilizamos o padrão post. Então, app.post. Tanto app como post, o Express nos fornece isso. Então, por isso que é bom, é legal utilizar o Express, porque ele já nos dá pronto aí. Show de bola? Aqui a gente coloca o nome da rota que a gente quer. Então, por exemplo, user. E aí a gente passa, quando eu chamar a rota /user, eu chamo a função que eu quero que execute aqui dentro. Ok? E por último, aqui no nosso arquivo index, aliás, antes, eu preciso criar aqui, ó, um arquivo chamado index.js. E eu vou importar aquele cara aqui dentro. Então eu vou importar o user routes, aqui dentro user routes. E aqui dentro nós vamos estar colocando todas as nossas rotas. Então nesse caso eu vou usar o módulo.export, ok? Porque eu não quero dar nome para essa função. Vai receber o app também. E aí eu pego o user routes e passo o app aqui para dentro. Por que eu faço isso aqui? Porque o user routes espera receber o parâmetro app. Novamente, se você está perdido aqui sobre o JavaScript, você não está entendendo, recomendo que você estude JavaScript primeiro, para daí você estudar Node, ok? Então eu não estou falando sobre o JavaScript, eu estou falando sobre Node neste caso aqui, tá bom? Beleza. Rafael, por que você cria um arquivo user.routes e depois um arquivo index? O arquivo index é o arquivo principal onde todas as rotas vão estar dentro dele. E por que você fez isso, Rafael? Basicamente, ó, você vai entender agora. Dentro aqui do meu index, antes do meu app.listening, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um require, ou seja, eu vou requerir alguma coisa, eu vou dentro da pasta src, dentro da pasta routes, eu vou importar o arquivo index. E como o meu arquivo index espera um parâmetro app, eu vou passar ele desta maneira aqui. E eu não preciso mais mexer no meu arquivo index.js, aqui o meu principal. Eu posso criar várias rotas, eu não preciso mais mexer aqui. Então, se eu for criar, por exemplo, produto, eu crio aqui, ó, product.routes.js e dentro do index eu importo ele. Então, é uma maneira de ter as rotas separadas. Esses vídeos que você fica assistindo, que a galera faz um arquivo só, coloca a rota tudo dentro, cara, não existe isso. Numa empresa não tem como você ter um arquivo só com um monte de coisa. Então eu estou te ensinando aqui da melhor maneira possível, da forma mais correta em questão de organização de código, questão de separar. A galera geralmente cria um arquivo index aqui e aqui dentro que é a rota, faz as funções. Cara, não existe isso. Separa o que é conexão com o banco,
o que é a tua instância do Express, enfim, tenha tudo isso separado, ok? Então, tá rodando. Agora eu vou executar aqui o yarn start, API iniciada na porta 3000, e se tudo der certo, tá rodando. Só que para a gente testar isso aqui, para eu inserir um usuário de fato, a gente precisa simular, fazer uma requisição aqui para o back-end. Para isso eu vou usar um programinha chamado Insomnia. O Insomnia ele simula como se fosse o nosso front-end chamando a nossa API. Então você pode entrar aqui, ó, insomnia.rest, na parte de download, então /download. Não vou ensinar também como instala, é só você fazer aqui o download, avança e está instalado. Eu já tenho ele aqui, ele vai basicamente abrir dessa maneira aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em cima em Insomnia, eu já tenho algumas collections aqui. Aqui em cima nesse botãozinho eu vou fazer para criar uma request collection. E aqui você vai dar um nome, então por exemplo, a aula, vídeos, né? Vamos colocar aqui, ó, vídeos Node YouTube. Você vai colocar o nome que você quiser para identificar. Então ele criou, se você clicar aqui de novo em Insomnia, ele vai ter aqui, ó, vídeos YouTube. Então é até uma maneira de você ter APIs separadas aí. Eu vou vir aqui em cima, vou criar uma nova pasta e vou chamar de usuários, ok? Ou users também, como você quiser. Aqui dentro eu vou criar uma nova requisição HTTP. Ela vai ser do tipo post. Por que ela vai ser do tipo post? Porque aqui, ó, na rota, deixa eu até apagar esse product aqui. Aqui, ó, eu coloquei que é do tipo post, então eu tenho que fazer uma requisição do tipo post. Então vai ser http localhost, porque tá na minha máquina, 3001. Se você colocou aqui no index.js, aqui no app.listening, colocou 3200, por exemplo, é este número que você vai colocar aqui, tá? No caso eu deixei 3001, eu vou deixar 3001. E aí eu coloco /user, que é o que a gente colocou aqui, ó, que é o nome da nossa rota, então /user, ok? E aí aqui no body eu tenho que passar um JSON, que o body é aquele data que a gente está esperando receber. Então ele está esperando o name, eu vou passar aqui o name como Rafael Menon, perfeito? Ele está esperando o e-mail, então vou passar aqui, ó, o meu e-mail, rafael@gmail.com, por exemplo, e ele está esperando também um password. Eu vou passar aqui o meu password como 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo, ok? Então aqui eu estou mandando um JSON. Inclusive, se a gente retornar um pouquinho, aqui na pasta, no arquivo index, a gente fez esse express.json aqui, que é justamente para ele entender esses dados que eu estou enviando. Se eu tiver com a minha API sendo executada e não acontecer nenhum erro, eu vou clicar em send, vai carregar, vai chamar a minha API e vai retornar exatamente os dados. Então, fiz a requisição e ele deu um erro aqui, ó. Ele deu um erro dizendo que não foi possível, não encontrou o hostname. Então, vou verificar aqui, ó. Tá faltando um L, ó. Eu escrevi errado, é localhost. Vou fazer a requisição e ó lá, deu certo. Então, o ID eu não passei. O ID ele já automaticamente cria. No caso do Mongo, ele cria um Unique ID, que são misturas entre números e letras, que é único para esse registro, um identificador único. E aí ele retornou exatamente o name, o password e o e-mail que eu mandei aqui, ok? Então aqui nós fizemos a inserção, a gente criou um usuário. Isso aqui de fato foi criado no banco de dados, então está armazenado isso aqui. No próximo vídeo aí, na próxima aula sobre Node, nós vamos ver como buscar esse valor. Aqui a gente criou, e aí ele retornou os dados que eu criei. Mas se eu quiser ver todos os usuários que eu tenho inserido, se eu quiser ver por ID, ou seja, um único registro, se eu quiser editar esse registro, se eu quiser deletar esse registro, nós vamos fazer isso aí no próximo vídeo de Node.js, tá bom? Eu vou ficando por aqui, novamente, agradeço a sua atenção.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!